sentar. Deus é bom. Você já sentiu a presença do Senhor aqui hoje? Aleluia. Se você puder, queria te convidar a você abrir a sua Bíblia na carta segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. O livro de Romanos é um livro denso, né? É um livro conciso, um livro forte, né? Carregado de doutrina, de verdades espirituais tão profundas, tão maravilhosas. E quando a gente se detém nas revelações que o apóstolo Paulo recebeu e ele reparte conosco, e no primeiro momento com a igreja, com os santos de Roma, a gente fica extasiado. Como Deus é tão perfeito, como Deus é tão maravilhoso, não é? Romanos capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu já chorei tanto que embaralhou a vista. Vou tentar ler. Nós vamos ler o capítulo 1 a partir do versículo de número 18. Amém? Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Amém? O outro texto ainda no livro de Romanos está no capítulo 8. Romanos, capítulo de número 8. Acharam? A partir do versículo de número 31. E esse é bem mais conhecido do que o primeiro texto. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não daria também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome?
está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Às vezes a gente está aqui num ambiente como esse, numa atmosfera como essa, e a gente não se dá conta que a gente está diante de realidades espirituais tão maravilhosas. Nós estamos diante de um banquete tão precioso, tão valioso. Nós estamos diante de tanta riqueza, de tesouros insondáveis, que o nosso coração, que a nossa mente quase nunca consegue perceber, captar ou desfrutar, se a gente não tiver a mente de Cristo, se a gente não tiver cheio do Espírito Santo. É numa atmosfera dessa que muitas vezes a gente tem como algo corriqueiro, algo banal, algo de pouco valor. E eu gosto de ler sempre o livro A Carta aos Hebreus, e o escritor aos Hebreus, ele, eu não tenho certeza, mas acredito que seja no capítulo 10, ele fala que enquanto nós como igreja estamos reunidos, há um ministro aqui, e não é o pastor da igreja, é o sumo pastor. Diz que Cristo é o ministro do culto. Quando alguém está cantando aqui, Hebreus fala que é Cristo cantando na nossa boca. É Ele anunciando ao Pai, no meio dos seus irmãos. Quando você cantava aqui, Cristo estava aqui no nosso meio, cantando na nossa boca, na sua boca. Quando Perivaldo orava, quando Lane orava, Cristo estava orando. Isso é uma riqueza, porque às vezes diante de uma autoridade qualquer, a gente tem tanta reverência, e a gente tem tanto fervor e tanta devoção, e às vezes a gente não se dá conta que onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele está no nosso meio. Ele está aqui, não só ouvindo o culto, mas participando, cultuando conosco. Aqui está o Espírito Santo, que está levando até o Pai o nosso clamor, o nosso gemido, aquilo que está aqui dentro que a gente não consegue expressar, aquilo que é inexprimível. Às vezes é um gemido, às vezes é um sentimento que não dá para a gente em palavras traduzir, mas aquele que te fez e te conhece consegue discernir o que é, entender o que é e levar ao Pai a tua necessidade, a tua petição, mesmo que seja um gemido. As tuas lágrimas são palavras que chegam lá. O teu gemido são palavras, são orações que chegam lá. E é maravilhoso, porque no livro de Apocalipse diz que lá tem uma taça que vai se enchendo da oração dos santos, vai se enchendo, até que transborda, e a resposta. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente leu 2 textos que são bastante antagônicos. Mas antes de entrar nesses textos,
Você não precisa abrir, porque você é um leitor da palavra, você conhece praticamente de cor e salteado. A nossa Bíblia, o livro do Gênesis, o livro da criação, começa com uma narrativa bastante interessante. E dali a gente vai tirar um princípio que Deus usa para tudo, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, havia escuridão sobre a face do abismo. Era sem forma, vazia e escura, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então Deus disse: haja luz. E mediante aquela palavra, a matéria-prima do Espírito Santo é a palavra. Mediante a palavra, o Espírito Santo começou a ordenar tudo. Aquilo que era sem forma começou a ter forma. A terra e a água se separaram. Aquilo que era vazio foi se enchendo. A terra foi se enchendo de coisa verde, de natureza, pássaros, os homens, o firmamento. Foi tudo feito. E houve luz também. Diz que Deus fez luzeiro para a noite, luzeiro do dia, as estrelas. Então, basicamente, na criação, Deus fez três coisas: formou, encheu e iluminou. Vocês não vão esquecer isso? Deus deu forma, colocou em ordem, separou coisas, colocou cada coisa no lugar. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Aquilo que era vazio, Ele preencheu, Ele encheu, e naquela escuridão, Ele trouxe luz. E esse primeiro texto que a gente leu no capítulo 1 de Romanos, diz exatamente isso. Que nessa criação que Deus fez, de colocar cada coisa no lugar, de encher o vazio e trazer luz para aquilo, diz que dos céus a ira de Deus se manifesta sobre os homens porque eles são ímpios e injustos. Então está dizendo que quando aqui esse relacionamento vertical não funciona, o resultado aqui é impiedade e injustiça. E por que Deus se ira com os homens? Porque mesmo eles não tendo ouvido falar do plano da salvação, essa criação, essa natureza, diz para todo homem, diz para toda a criação, que há alguém, um ser superior, que formou, que encheu e que iluminou. Por isso eles são indesculpáveis. Você entende? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, quando ele vê a criação, ele não pode dizer que não conhece a Deus, porque através da criação, através das coisas visíveis, Deus manifesta o invisível. Por isso vem a ira de Deus. Mas é interessante, e o Evangelho, a mensagem do Evangelho é essa. O livro de Romanos é um livro que trata de salvação. Ele começa dizendo da ira de Deus, de um Deus santo, justo, que não pode suportar a impiedade e a injustiça. Por isso, seu caráter, na sua santidade, a sua justiça desencadeia ira sobre os homens. E todos nós, depois da queda de Adão, sem exceção, todos nós caímos e nascemos em pecado. E por natureza somos inimigos de Deus. A ira de Deus está sobre todo pecador que não reconhece um Deus do céu, que é justo,
Santo. E não pode suportar o mal, o pecado, a nossa natureza corrupta e caída. Esse é o cerne do Evangelho. E então a gente vai para o capítulo 8. E o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração, e que nós nos agarramos nela, e muitas vezes recitamos como um jargão, e não analisamos a profundidade dessa verdade, dessa afirmação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que esse Deus, que ele apresenta no capítulo 1, que se irá com o homem por causa da impiedade e por causa da injustiça que há nele, ele agora diz no capítulo 8 que esse Deus é por nós. A declaração é: Deus é por nós. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Deus está a nosso favor. Deus está com a gente. Mas parece que é um paradoxo. Como um Deus que está irado por causa do nosso estado, por causa da nossa situação, e é o nosso pecado que nos separa de Deus, é a nossa injustiça, é a nossa impiedade, é a nossa corrupção que nos separa de Deus e afronta a santidade de Deus. Como pode esse Deus estar com a gente, estar a nosso favor, a ponto do apóstolo Paulo, divinamente inspirado, dizer: Deus é por nós. Deus é por você. Deus é por mim. Em si só, essa afirmação não carece de muita explicação. Ela em si, ela expressa uma verdade. Qual é a verdade? Deus é por nós. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus é por nós. Você sabe por que você se levantou hoje? Porque Deus é por você. Deus é por nós. A questão é que o apóstolo Paulo, ele, homem como nós, sabe que simplesmente dizer essa afirmação, para muitos de nós, é ilógico, é impossível, é contraditório, é um contrassenso, é um paradoxo, porque Deus tem a sua ira, do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo pecador, sobre todo pecado, sobre toda injustiça. E nós, olhando para nós, se nós formos minimamente honestos, nós somos ímpios, injustos. Eu tenho certeza que se tivesse um telão no céu, todos os pensamentos que se passaram pela nossa mente hoje, nenhum de nós gostaríamos que esses pensamentos fossem exibidos num telão no céu. Você gostaria? Sabe por quê? Porque pelo nosso pensamento, pela nossa mente, passa tanta impiedade, passa tanta injustiça, passa tanta coisa que foge e afronta e é deliberadamente rebelião à santidade de Deus, que nos envergonharia de tal forma que nós não poderíamos suportar. Então, a gente, reconhecendo a nossa condição, nós sabemos que nós pecamos por palavras. Sim, pecamos por palavras, mas pecamos por pensamento, pecamos por atos, por ações, e muitas vezes pecamos por omissão, por não fazer o bem. Deixamos de fazer o mal, mas não fazemos o bem. E esse não é um princípio do Evangelho, porque o princípio do Evangelho é nunca nada ficar vazio.
precisa ser preenchido com o bem. A gente não consegue entender e a gente nunca vai na profundidade de Deus se a gente não entender que para que Deus faça uma obra poderosa em nossa vida, é necessário que Ele nos formate ao seu modo, nos encha dele, para então depois resplandecer a luz, a glória dele sobre nós. É esse o processo: formar, encher e iluminar. Mas voltando aqui, diante dessa afirmação do apóstolo Paulo, que Deus é por nós, a gente, sendo minimamente honesto, a gente acha impossível que Deus esteja por nós, por causa do caráter de Deus. Como lemos no capítulo 1, a ira dele está sobre nós, sobre o pecado, sobre o pecador. Parece, então, que há uma dubiedade no caráter de Deus. Deus ora está bem-humorado, ou ora está mal-humorado. A gente não pensa assim, ora está de bem, ora está de mal. Não. Deus é imutável em seu ser. Deus é imutável em seu caráter. Os atributos de Deus, muitos deles não são comunicáveis a nós não conseguimos compreender. Nós falamos minimamente de Deus, razoavelmente, sempre pela negativa, porque Deus é infinito. A gente não sabe o que é uma coisa infinita, porque nós somos finitos. A gente sabe que uma coisa infinita é uma coisa não finita. Então a gente conhece Deus sempre pela negativa. Deus é todo poderoso. Ele é ilimitado em poder. Nós não temos ideia do que é isso, porque nós somos limitadíssimos em poder. Então a gente conhece pela negativa, que todo poderoso é alguém que não está limitado ao poder, a uma medida. Todas as nossas ideias, todos os nossos conceitos, todos os nossos parâmetros são baseados em medida. Menores ou maiores, mas sempre em medida, sempre em porção, porque assim é a nossa vida, assim é a nossa existência, é por medida, é por porção. Então a nossa ideia do que vem a ser esse Deus que está no céu, e entender o caráter desse Deus, é uma ideia longínqua. Quando a gente fala Deus é santo, a gente imagina que santo é alguém bonzinho, que tem aquela carinha boazinha, que não fala palavrão, que não odeia, que não calunia, que não pensa o mal, que está sempre feliz. Santo, separado. A gente tem uma vaga ideia, baseado num padrão nosso, num padrão humano. Mas qual seria o padrão, a ideia que os anjos têm desse Deus? Por conviver ali no céu, eles têm um outro padrão, e eles têm uma outra definição do que vem a ser santidade, que a nossa mente não alcança. É por isso que a Bíblia diz que a nossa santidade é tola, quando ela é baseada em nós, que a nossa justiça é trapos de imundícia, e essas coisas não podem alcançar a Deus. Mas como a gente tão longe no padrão de santidade, de justiça, não merecedores de ira, como esse Deus pode ser por nós? Como alguém santo pode amar alguém que é pecador? Como alguém que é justo pode amar alguém que é injusto? Como pode? Não pode. Se esse Deus, que é o juiz de toda a terra, e todo pecador é um réu e passível de condenação, se esse Deus santo, incontaminável, amar o corrupto, amar a corrupção, amar o pecador, amar o réu, defender o réu,
mais corrupto do que o réu. Vou repetir. Se um juiz que tem que ser imparcial, ainda mais sendo santo, justo, incontaminável, amar alguém que é corrupto, ele é mais corrupto do que o réu. Não é possível. Nessa condição, como lemos no capítulo 1, a ira de Deus está sobre o réu. O juiz está lá para condenar o réu. Olha o paradoxo. Como pode então Deus amar aquilo que não é amável? Como Deus pode justificar aquilo que não é justo? Se assim for, há uma deformidade do caráter de Deus. É verdade ou não é? Pensando logicamente, sim ou não? É ou não é? É. Como explicar isso? Não é tão difícil. E esse é um milagre de um Deus que forma coisas, enche coisas e ilumina. O amor que Deus amou você, você precisava ser amável para isso. Você precisava ser justo para isso. Você precisava ser santo para ser justificado. Como Deus faz isso? Ele proveu amor para te amar, fora de você. Ele proveu justiça para você, fora de você. Você entendeu? Se Deus justifica o ímpio, Ele é tão ímpio quanto o ímpio. Porque o ímpio não merece perdão. E aqui não é simplesmente alguém que perdoa alguém, é alguém que está do lado dele. Se Deus é por nós, é alguém que tem lado. É alguém parcial. Para que isso acontecesse comigo e com você, para que você fosse aceitável para Deus, Ele teve que prover justiça fora de você, santidade fora de você, amor fora de você. Mas quando toda a raça humana caiu, Deus mesmo se deu e encarnou como homem, e agora um homem morreu por todos nós, e esse justo, santo homem, por causa dele, Deus pode me amar e amar você. Deus pode santificar você, justificar você no seu pecado, na sua impiedade. E como Ele faz isso? Aquele que morreu ascendeu ao Pai e deixou o seu Espírito. E agora todo aquele que, como no princípio está sem forma, está tudo fora do lugar, vazio, como nós lemos no capítulo 1, com a mente e o coração obscurecido. Agora, Ele pode nos dar vida. Ele agora forma um povo para si. Ele agora nos enche da sua palavra, do seu Espírito, e ilumina o nosso entendimento para compreender a realidade em que nós estamos agora. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de afirmar que Deus é por nós, ele sabia que no entendimento carnal era muito difícil a gente receber isso e entender e aceitar que um Deus santo, justo, pudesse estar do nosso lado, com todas as nossas mazelas. Então ele começa a explicar o que significa a expressão Deus é por nós. Ele vai agora tentar que a nossa mente tão limitada seja acessível a uma obra que não tem medida. Então ele começa
fazendo perguntas que são como um desafio. E a pergunta traz incluído nela, embutido nela uma resposta. Então ele pergunta assim: que nós vamos dizer? Como que vamos explicar isso? É o que eu estou tentando fazer e é difícil. Como a gente vai explicar? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Se o Deus Todo-Poderoso, aquele que o seu trono está sobre as muitas águas, se Ele tem lado, se Ele está do nosso lado, quem é contra nós? Eu fico muito indignado, que às vezes tem gente que usa o púlpito, ele fala que o diabo tem tanto poder, que os demônios têm tanta influência, tanto poder, e parece que a luta entre o bem e o mal é pau a pau, assim, ó, e Deus vence nos 45, lá com mais uns 3 minutos de prorrogação no segundo tempo. A gente não tem uma ideia, e a gente não consegue separar o que é criador e o que é criação. Depois do Criador, anjos, potestades, principados, coisas visíveis e invisíveis, coisas que não imaginamos que existam. Há tanta coisa entre o céu e a terra que a gente não tem ideia que existe. Mas todas essas coisas são criação. A criação não tem o poder que a criatura tem. E a idolatria é isso. Tem gente que coloca um vaso com 7 plantas no pé da porta, porque aquilo vai trazer energia, vai aquilo alguma coisa, vai trazer dinheiro, vai trazer proteção. Confia na criação e não no Criador. Não é isso? Tem gente que crê em uma pessoa, tem gente que crê num santo, que crê numa qualquer divindade que seja, e não sabe diferenciar, distinguir Criador e criação. O texto aqui, no capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo que não é criatura nenhuma, criação nenhuma, mesmo essa criação toda que manifesta o poder, que manifesta o invisível, diz que quem está por nós, quem está do nosso lado, é o Deus Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Então ele começa a fazer perguntas que desafiam a nossa incredulidade. Quem será contra nós? E então ele dá um exemplo assim, para a gente falar, ele realmente está do nosso lado. Ele diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho, e o filho era o unigênito do Pai, significa o único do gênero. Depois que Jesus morreu, ele não tem mais filho unigênito. Agora ele tem primogênito, o primeiro de muitos irmãos, de muitos filhos, mas era só o unigênito do Pai, o único que ele tinha, filho único. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes nos entregou ele. Se ele deu o seu filho, que era o de mais precioso que ele tinha, o apóstolo pergunta: como não nos dará com ele, com Cristo, todas as coisas? Do que você precisa, o que você tem buscado, que ele não pode te dar, se ele te deu a coisa mais preciosa que ele tinha, todo o resto é perfumaria. O apóstolo Paulo está dizendo que se ele deu um filho, quem dá o filho dá o resto de tudo, dá tudo. Paulo começa a argumentar, então ele fala: olha, esse Deus que está por nós, ele foi a um extremo que ele deu o seu próprio filho, então ele não nega mais nada, não tem nada que ele não possa te dar. Então ele continua desenvolvendo o raciocínio, ele fala: quem vai te acusar alguma coisa diante do juiz? Se é o juiz que está ao teu lado, se é o juiz que te justifica. Glória a Deus. Quem vai tentar acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus em Cristo, na cruz, quem nos justifica? Você sabe que diabo significa acusador. Ele vai todo dia diante do Pai te acusar. É em vão. Porque diante de quem ele vai acusar, é um juiz que está do nosso lado.
E aí ele continua: quem vos condenará? Quem? Se Cristo morreu por você, se ressuscitou dentre os mortos e ainda está à direita desse Pai, desse juiz, intercedendo por você, está muito a nosso favor, você percebeu? Ele está com a gente, e quem Ele deu e morreu e ressuscitou por nós, ainda está do lado direito dele, pedindo pela gente, intercedendo pela gente. Glória a Deus. Como não vos dará todas as coisas nele? Acabamos de dizer. E ele continua. Aí já abre um pouquinho, vocês perceberam o quanto ele ama você? Já perceberam aí? Aí então Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Se a divindade, Deus está a nosso favor, que criatura, que criação pode nos separar? E ele começa a numerar coisas do nosso dia a dia. Tribulação. Você pode ficar tribulado? Sim, pode vir tribulação sobre a sua vida. Pode. Angústia. Pode. Perseguição. Pode. Fome, nudez, perigo, espada. Pode. Mas a pergunta é: essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? E aí ele diz: olha, esse Deus que ama vocês podem passar por tudo isso. Vocês, todo dia, vocês são entregues como ovelhas do matador. A gente corre perigo o dia inteiro. A gente pode ser morto, pode ser atropelado, perseguido, difamado, caluniado. Porque a gente é entregue todo dia como ovelha do matador. Mas não tem problema. Em todas estas coisas, tribulação, fome, perseguição, espada, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Aleluia. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aleluia. Você viu que nível de amor? Se você morrer hoje, perseguido, a morte não pode te separar de Cristo. Glória a Deus. Porque você está amparado, escondido nesse amor que transcende o entendimento humano. Não pode. E quando eu li esse texto, eu lembrei da minha sobrinha. A gente fez um almoço de despedida no domingo. Ela foi para a Tunísia. Gente, o chão da Tunísia é todo craquelado, é todo rachado. Faz anos que não chove, é uma seca absurda. De noite não tem água. O abastecimento de água é cortado porque não tem água. Só de dia é contado água suja. Um lugar de extrema pobreza, extrema fome. E eu fico imaginando como que o Espírito Santo impele uma pessoa que tem curso superior de direito, larga tudo, a família, entrar no avião e ir para lá. E eu me comovi, porque minha sogra abraçou ela e falou assim: você é uma das minhas netas preferidas, que eu mais oro, e eu já estou velhinha, não sei o que vai acontecer lá, pode ser que hoje seja a última vez que a gente está se vendo. Foi uma coisa assim muito emocionante. E a pessoa que é tão cheia do amor de Deus, que está dando a mínima para essas circunstâncias, sabe? É louvável e invejável ver quando Deus enche uma pessoa, prepara ela, forma ela, formata, e a pessoa está pronta com a mente iluminada para resplandecer Cristo. É maravilhoso. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Então ele diz assim, Paulo, depois de trazer todos esses argumentos, aí ele fala dele, porque eu estou certo, porque eu tenho certeza, não é, eu acho que é, não, porque eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, que é invisível, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o tempo por vir, nem o tempo futuro, as coisas que virão depois, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Eu não sei que outra criatura, que ele já falou de anjo, potestade, principado, não sei. Nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Amém. Deus. Quando a gente entende isso, essa verdade é revelada em nós, a gente vai procurar viver de maneira digna, de maneira que corresponda. A gente vai reagir a esse amor com todas as nossas forças, com todas as nossas faculdades, para apresentar para Deus agora, aquele que nos formou, que nos encheu, que iluminou o nosso entendimento. Nós vamos agora reagir com o nosso corpo em santidade, com a nossa mente em santidade, com os nossos dons, com os nossos recursos, com o nosso tempo. A gente vai devolver tudo para Ele, porque a gente entendeu que a gente está tão escondido nele, que tudo o resto é o resto, e todo o resto não pode fazer com que Ele deixe de nos amar, porque não é por nosso mérito, é porque alguém está no nosso lugar, alguém por procuração, é por procuração. O nosso culto é por Jesus, sabia? Deus só aceita você por causa de Jesus. Deus só te perdoa por causa de Jesus. A tua oração só chega diante do Pai porque é feita em nome de Jesus. Louvor é cantar por aquele que morreu, Jesus. A nossa adoração é por Jesus. Quando Deus olha, Deus Pai olha, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Ele vê a obra de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus sobre você. Ele vê o Espírito de Jesus sobre você. Glória a Deus. Então você é aceito. Você passa a ser oferta agradável. Você passa a ter o perfume de Cristo, o cheiro de Cristo, a mente de Cristo. E isso vai aumentando, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, até que Cristo seja totalmente formado em vocês. E eu gosto, e eu quero terminar com um pensamento. Se Deus te chamou, te escolheu e te amou, proveu justiça fora de você, amor fora de você, santidade fora de você, e você está nele, e você agora é inabalável. A Bíblia diz que somos como os montes de Sião quando estamos nele, né? Pode vir tribulação, pode vir um monte de coisa, pode chover canivete, isso não pode nos separar do amor de Cristo, não é? E como que a gente reage a isso? Para a gente reagir a isso, a gente tem que entender alguma coisa. E eu vou dar um exemplo do Velho Testamento. Eu escrevi um texto, você não precisa abrir, eu escrevi bem grandão aqui. Para que a gente possa reagir de modo adequado a Deus, a gente tem que entender quem a gente é em Deus. Eu acho que Romanos 8 traz uma boa dose de entendimento. É saber que a gente está nele, escondido nele, ele nos ama, apesar de nós, está do nosso lado, intercede por nós
e não há criatura ou criação nenhuma que pode interferir nessa relação. Vocês entenderam isso? Amém? Mas vai além. Não se esqueça do versículo: se Ele deu Jesus, como Ele não dará todas as outras coisas? Glória a Deus. E quais são todas as outras coisas? E eu vou trazer um tipo, que é Abraão. Deus, quando chamou e escolheu Abraão, um idólatra que estava lá na terra dos caldeus, quando Deus chamou e escolheu esse homem, e isso é uma regra para todo aquele que Ele chama, Deus lhe fez promessas. Promessas. Você tem promessa? Vocês têm promessa? Tem promessas quanto à sua casa, quanto aos seus filhos, quanto ao seu ministério. Vocês têm promessa? Pode acontecer tudo isso aqui, fome, nudez, perseguição, blá blá blá, tudo isso aqui. Se Ele deu Jesus e ainda Ele fez promessas, como Ele não dará todas as coisas? Deus fez promessas a Abraão: vou te dar uma grande descendência, vou te dar a terra de Canaã, você vai ser famoso, vou te dar um grande nome. Deus fez várias promessas a Abraão. E o tempo foi passando, e parece que Abraão não via as promessas se cumprirem. E ele tentou dar uma ajudar Deus. Colocou a escrava, fez um filho com a escrava, porque ele duvidou da promessa. Mas a Bíblia diz que aquele que chamou e aquele que te chama e me chama, aquele que faz promessas a esses, Ele é fiel para cumprir. Deus. Vou repetir: Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Passa o tempo que passar. Ele não está limitado ao tempo. Ele não está preocupado com a sua ansiedade. A gente quer apressar. Deus não fica ansioso. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente é limitado no tempo. A gente acha que vai morrer sem ver. Não é? E que importa se você morrer sem ver? Morra sabendo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vocês lembram de José? José chamou seus filhos antes de morrer e falou: olha, eu não vi, mas Deus nos prometeu que vai nos dar uma terra que mana leite e mel. Eu não vou ver, eu estou indo, vocês vão me enterrar. Mas eu quero que vocês me façam uma promessa, um juramento. Quando Deus vos visitar, meus filhos, e eu já estiver morto, e eu não entrar na terra prometida, porque eu já estarei morto, eu quero que vocês me prometam que quando Deus vos visitar e tirar vocês daqui do Egito e levar para Canaã, que vocês levem os meus ossos e enterrem lá. Isso é fé, não é? Isso é crer nas promessas. E quando você está lendo a travessia do Jordão, diz que enquanto eles atravessavam o Jordão para chegar em Canaã, levavam sobre os ombros os ossos do patriarca José. Pode vir a morte, pode vir a acontecer tudo. Esse amor que é baseado em fidelidade não pode falhar. As promessas se cumprirão. Amém. Amém. Glória a Deus. É por isso que quando a gente entende essas coisas, mesmo que os nossos olhos digam não, mesmo que a nossa volta, o nosso coração e os nossos sentidos digam que é, que não é, a fé nos faz descansar nas promessas de Deus. Há um falecido pastor da igreja de Nazareno, chamado Dom Lacerda, e ele dizia uma frase: Daniel estava na cova dos leões, e ele está lá, dormindo lá à noite, com os leões em volta. E ele arremata dizendo assim: a fé descansa na cova dos leões. Não importa o que está acontecendo, se Deus falou,
está falado. Aqueles a quem Deus amou, Ele fez promessas. E quando a gente entende tudo isso, o apóstolo Pedro diz que a gente tem que reagir assim a essa ação de Deus por nós. Se você quiser abrir 2 de Pedro, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 8. Diz assim, preste bem atenção. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, o divino poder de Deus, Ele mesmo nos deu Jesus e tudo a respeito à vida eterna, à piedade, em Cristo, aquele que nos chamou para a sua glória, pela sua glória e verdade, virtude. Então, diz assim, visto que como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, na beleza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto toda a diligência. Você viu como você foi salvo? Então ponha nisso toda a diligência, toda a atenção. Então sobre isso você vai construir ou vai acrescentar o quê? A vossa fé. Creia. Creia no que Ele fez. Creia. Ele é por nós. Ele está ao nosso favor. Então você vai acrescentar essa verdade, a sua fé. Creia. A virtude. Você sabe o que é virtude? Você tem alguma virtude? Todo mundo nasceu com uma virtude, sim ou não? Você tem um dom? Você sabe fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que você é dom, tem que ser bom, tem uma vocação? A fé, você retribui a isso com uma virtude, um dom, tem que fazer alguma coisa. A virtude, conhecimento. Procure conhecer mais de Deus. Mas que esse conhecimento te traga temperança. Sabe o que é? Sabedoria. De não ir nem para 8 nem para 80. Você ficar aqui, ó, no meio. Você não ir para os extremos. Que o conhecimento de Deus te traga domínio próprio. Você seja centrado na sua maneira de viver. Que esse domínio próprio, essa temperança, te traga paciência. Isso é difícil, hein? Paciência. E a paciência te traga piedade. Não é possível ser piedoso se você não é paciente. Entende? E a piedade te traga amor fraternal. E o amor fraternal, caridade. Você viu o que você pode fazer para retribuir, reagir ao que você recebeu? Você crê, né? E depois de crer, você faz algo, apresenta uma virtude, um dom, busque conhecimento, temperança, domínio próprio, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. E aí no versículo 8, Pedro termina dizendo: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, vocês não estarão ociosos ou vazios ou sem nada, e nem estareis estéreis ou infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não basta repetir
Deus é por nós. Não. Tem que crer, se apropriar e fazer disso o teu viver, conforme está aqui em Pedro. E então, vocês não serão infrutíferos, não serão ociosos, não serão vazios no conhecimento ou na iluminação do entendimento, para entender e compreender quem é Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Que a gente saia daqui hoje entendendo que a gente é amado, que pode estar o mundo contra a gente, os problemas, nada pode separar, e eu vou viver para Deus, eu vou crer, eu vou me agarrar nessa palavra, e eu vou praticar isso aqui, para não ser uma árvore estéril, que não recebe iluminação, que ocioso, vazio, não. Que a obra que Deus começou lá atrás no Éden, de formar, encher e iluminar, continue em mim, continue em você. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Era isso que eu queria repartir com você nessa noite. Que esse Espírito que está aqui te ilumine. Talvez até os argumentos que o apóstolo Paulo deu aqui para que você cresça, para que eu cresça, que Deus é por nós, seja insuficiente para a nossa mente. Mas o Espírito Santo que está aqui não pode fazer isso. E Ele faz. Porque a sua palavra diz que de Deus é assim. O querer e o efetuar é dele. Quando Ele quer, Ele faz. Amém? Amém. Deus não passa à vontade. Quando Ele quer, Ele faz. O querer e o efetuar é dele. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Amém. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Se você puder ficar de pé.